Vamos lá, segunda série. Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 26 de outubro, 8 horas e 11 minutos. Eu estou iniciando a gravação de nossa aula aí, tá? Então, já a gravação em curso. O objetivo da nossa aula, gente, é corrigir os exercícios do caderno de atividade, a apostila 8, né, capítulo 22, que fala de espaço geográfico industrial. Lembrem bem que dentro desse conteúdo que a gente viu, tem uns três tópicos importantíssimos, tá? São as três revoluções industriais. Tanto que eu passei um exercício em avaliações para vocês no portal educacional. Ela abrange principalmente as três revoluções industriais que a gente estudou aqui nesse capítulo, tá joia? Lembrando que essa atividade avaliativa já está em curso lá no portal educacional, tá bom? Todos vocês fazendo, se não me engano é até o dia 28 ela, tá? Não deixem de fazer. Então vamos lá, vamos corrigir nossa caderno de atividades. Nós estamos precisamente aqui na página 3 do caderno de atividade, que fala a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, em meados do século XVIII. Isso a gente já sabe. Esse processo não aconteceu de forma tão controlada e regulamentada. Veja bem, a gente estudou em urbanização que a urbanização europeia ela foi mais organizada e planejada. Sim, mas o início em si não. Foi uma grande revolução, transformação, que muitas pessoas saíram do campo, muitos empresários investiram, montaram fábricas, e isso, no início, foi meio descontrolado. Depois, sim, veio aquela forma de racionalização de produção, planejamento de produção, urbanização, tá? Então, eles tiveram alguns problemas no início dessa primeira revolução industrial. Com base na leitura e no texto, analise o aspecto social relacionado a ele. Repare aqui, ele está querendo saber sobre os aspectos ligados à população, à sociedade. Aqui, ó, o trecho relata sérios problemas sociais que ocorreram naquele início da primeira revolução industrial, ó. Olha só, a oferta de mão de obra fez com que as cidades, ainda em pequeno número, que concentravam as áreas industriais, sofressem um rápido e elevado crescimento populacional. Então, olha só, um fato interessante que ocorreu no início, tá, da primeira Revolução Industrial, a explosão demográfica nas cidades europeias, principalmente onde se iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra. Muitas pessoas saíam dos países vizinhos da Grã-Bretanha, ali, País de Gales, Escócia, que são vizinhos à Inglaterra, e migravam para a cidade. Eles abandonavam os campos e saíam para a cidade. A gente chama isso de a lei dos cercamentos, que houve lá uma fase lá que teve alguns conflitos, e também o êxodo rural, lógico, né? Então, ó, os problemas sociais ligados ao avanço da população do campo para a cidade, a explosão demográfica, vocês poderiam botar como exemplos, que foram problemas, né? Você sabe que quando a população cresce de forma rápida, isso e o local, o território não esteja preparado para isso, os graves problemas poderão ocorrer. Ali, poluição excessiva, falta de saneamento básico. A gente falar isso da Inglaterra parece até mentira, mas o início dessa transformação ocorreu sim, mas depois eles souberam investir nesses problemas gerados pela essa ocupação urbana, e aos poucos foram amenizando. Hoje nós temos problemas lá, sim, mas muito menos graves do que nós temos nas áreas urbanas dos países subdesenvolvidos. Mas no início foi tenso lá também, tá, gente? Então imagina, as indústrias chegando com força, as pessoas saindo do campo ou de outras regiões iam em busca de emprego. Então essas indústrias se instalavam sem nenhuma preocupação com
consequências de poluições, problemas urbanos, que foram graves naquele problema, mas naquele período, desculpa. Porém, ao longo do tempo, né, aos poucos, foram se reduzindo esses problemas lá, que não são tão graves iguais aqui nos países subdesenvolvidos, igual o Brasil, né? A gente vê o caso aí de grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem uma força econômica muito grande, porém tem um lado social que ainda não foi assim, as condições sociais e econômicas não foram melhoradas, nós temos problemas. Lá na Europa eles já passaram desses problemas aí, tá? Os problemas lá em relação às desigualdades socioeconômicas, de infraestrutura, saneamento, são bem menores do que a nossa aqui. Qualquer dúvida vocês vão me perguntando aí. Falou? Na questão 2, a industrialização foi se desenvolvendo ao longo do tempo pelo mundo. Os processos industriais, bem como o comportamento dos consumidores, alteraram-se e ainda se alteram. O trecho a seguir ilustra essa situação. Ele fala aqui de Henry Ford, né, o grande empresário norte-americano que iniciou a produção de automóveis, né, o Ford modelo T. Ali ele vai expor a relação dessa produção ao Fordismo, ao Taylorismo, presente na segunda revolução industrial. Ó. Aqui a gente já vai o avanço da primeira para a segunda. Que considerações sobre o modelo produtivo e comportamento do consumidor podem ser inferidas pela leitura do texto? Aqui, ó, a industrialização é um processo dinâmico, né? Ele é evolutivo, ele vai crescente, ele é crescente. No trecho abordam-se que Henry Ford e a linha de produção de Ford T. Esse processo inventado por ele ficou conhecido como modelo Fordismo, né? Trabalho em série, trabalho de especialização, um trabalho repetitivo do trabalhador, né? Uma produção em volumes de grandes estoques, né? E para atender o mercado mundial. Eles produziam em série, em massa, em grandes volumes, para estimular novas necessidades de consumo. Eles queriam, vamos jogar muito automóvel desse aqui, primeiro aqui nos Estados Unidos, vai para a Europa, vai para o Japão, vai para a América Latina, e a gente vai vender muito. Então nós vamos estimular o consumo. Aqui fica como uma resposta-chave o modelo Fordismo de produção. Atenção, isso já caiu em Enem, tá? O Fordismo ele está relacionado à segunda revolução industrial e não a primeira. Muitos alunos caem nessa pegadinha. Por quê? Por que às vezes cai? A primeira revolução industrial começou a produção em série, as máquinas chegaram, então chegaram de vez os automóveis. Não, na primeira revolução industrial nós tínhamos assim raríssimos exemplos de meios de transportes individualizados, como automóvel. Era mais coletivo, locomotivas, embarcações, navios a vapor, né? O automóvel, que é um meio de transporte individualizado, ele é um símbolo da segunda revolução industrial. A primeira, a locomotiva, a segunda, automóvel. É lógico que a locomotiva ela vai continuando se desenvolver na segunda, na terceira, com outras formas de tecnologia, usos de tecnologia, mas a gente bota o automóvel na segunda revolução industrial. Isso aí é aquela coisa, ficar muito atento às pegadinhas, tá? Que eles adoram fazer isso. Aqui tem um mapa da Grã-Bretanha, outro território que muitos de vocês têm dúvida. Naquela época, em 1854, em 1914, nós tínhamos aqui, não tínhamos o Reino Unido, nós tínhamos a Inglaterra aqui, País de Gales aqui, Escócia aqui. Esses países localizados nessa ilha aqui, tá vendo essa ilha verde aqui? É a Ilha da Bretanha. Então eles ficaram conhecidos como os países da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, essa ilha grande aqui no norte do
Oceano Atlântico. Aqui dentro tem a Inglaterra, tem País de Gales e tem Escócia. Por isso que a gente tem que saber diferenciar Grã-Bretanha. A partir desse período, se não me engano foi 1922, surge uma unificação política nesse território. Esses 3 países da Grã-Bretanha, junto com essa linha que está dividida aqui, ó, que é a Irlanda do Norte, eles formam o Reino Unido. O Reino Unido é a unificação política de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte está num território separado da Grã-Bretanha, na ilha da Irlanda. Aqui tinha um só país, chamado de Irlanda, a partir na década de 20, no início do século 20. Aqui ocorreu a separação dessa parte da Irlanda, se integrou ao Reino Unido. Aqui foi uma divisão mais religiosa. A maioria da população que vive nessa parte aqui é católica. E aqui uma maioria assim, quase que equilibrada, né, 60% são protestantes. E os protestantes se ligaram à Grã-Bretanha, formando assim o Reino Unido. Hoje, na ONU, você não vê Inglaterra como um só país. Você vê a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte representando um só país, a unificação de 4. A gente chama de Reino Unido, tá? Muito atento a isso. Mas isso aqui é só para vocês ficarem atentos. Olha a malha ferroviária da Grã-Bretanha nesse período, como ocorreu uma evolução do meio de transporte aqui, ó. Primeiro, ó, locomotiva vai, né? Os meios de transporte ferroviários vão crescendo, integrando grande parte da Grã-Bretanha, com exceção aqui ao norte, que é a Escócia, que não teve essa integração efetivada igual a Inglaterra e País de Gales tiveram. Repare, olha só, os mapas a seguir mostram a evolução do sistema ferroviário na Grã-Bretanha, onde se localizam Inglaterra, pioneira da Revolução Industrial. Com base na análise dos mapas, traça um panorama das características da segunda Revolução Industrial. Fala, o que a gente pode botar? A segunda Revolução Industrial. O avanço da malha ferroviária, dos meios de transporte, a chegada da indústria automotiva, as indústrias de bens de consumo crescendo cada vez mais, tá? Nós sabemos que a Inglaterra foi a pioneira na primeira Revolução Industrial. Na segunda já tem os Estados Unidos como a principal potência, porém a Inglaterra não fica para trás, né, gente? A Inglaterra ela continua seu processo de crescimento socioeconômico, tá? É uma potência também, só que não é a maior potência. Ela foi a maior potência na primeira revolução, na segunda os Estados Unidos. E olhe como ela continua esse crescimento, esse avanço econômico. Isso aqui mostra que o crescimento da malha ferroviária na Grã-Bretanha, principalmente na Inglaterra. Olha só a ligação. Infelizmente, nós não temos isso aqui no território brasileiro. Um fato é bem lógico aqui para nós. O território da Grã-Bretanha é imensamente menor do que o brasileiro. Mas olha como eles investiram nesses meios de transporte para transportar cargas, pessoas, integrar regiões. Isso é muito importante, tá? Então aqui ele fala sobre essa transição da primeira para a segunda revolução industrial. Vocês podem destacar o avanço das indústrias, a chegada das indústrias de bens de consumo, que é o exemplo da alimentícia, automotiva, o petróleo chegando com força na segunda revolução industrial. Também não vamos esquecer, primeira revolução, carvão mineral, principal fonte energética. Segunda revolução, principal, não é somente a principal, petróleo. Tá? Muito atento a essas características aqui. Repare que a evolução é marcante, é crescente. Se tem uma malha ferroviária crescendo, isso quer dizer que está aumentando o processo de industrialização, a população está crescendo, a industrialização está avançando,
né? Porque tem que você locomover cargas, locomover pessoas, integrar cidades. Então isso mostra o avanço. É incrível a malha ferroviária da Grã-Bretanha, como até hoje é, tá, gente? É incrível. Infelizmente, nós não temos uma ligação que integra as regiões brasileiras, uma ligação de ferroviária, tá, gente? Já pensou o Brasil ligado? Também não é barato, nosso território é muito grande, né, gente? Ligar 5 regiões via transporte ferroviário, rodoviário, aeroviário, que já tem, lógico. Então seria um avanço para o Brasil enorme. Por exemplo, nós temos uma ligação para passageiros e cargas para Vitória, Belo Horizonte, porém não temos para Vitória para o Rio, Vitória, São Paulo, não temos. Olha só o atraso. Se você vai em Londres, pô, você vai de Manchester para Londres, para Cardiff, então você roda tudo, você integra. Então, uma opção a mais de transportar pessoas e cargas. Beleza? Dúvida aí? Bebendo uma água aqui. Vamos lá. Essa aqui já fiz. Vamos para a questão 4. Mais um texto aqui, né? Bom dia, Yasmin. Vamos lá. A notícia a seguir traz à tona 2 questões relativas aos impactos ambientais. Ó, quando você fala em impactos ambientais, são consequências que o homem realiza, atividades que afetam o meio ambiente, impactou. Os impactos às vezes são positivos, mas na maioria das vezes são negativos. Tá? Então a gente tem que saber mesclar isso aqui, ligados à indústria. Se a indústria gera um impacto à natureza, na maioria das vezes, esmagadoramente é negativa, né? A geração e distribuição de energia para o setor, extração e o transporte de matérias-primas das fontes de energia que o abastecem. Vamos lá. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, então, ó, o termo-chave das respostas vão ser a energia nuclear. Então vamos aqui para a letra A. A que forma de geração de energia para abastecimento da atividade industrial e residencial nacional o texto se refere? Nuclear. Está aqui, ó, fácil, né? Genericamente, que impactos essa fonte está relacionada? Vamos lá. Aqui os impactos, eles estão botando os impactos negativos. Vocês sabiam que a forma tem os impactos positivos? Por exemplo, uma energia nuclear, para gerar energia, ela pode ser mais assim eficiente do que uma hidrelétrica, dependendo de onde ela esteja. Ela pode gerar menos poluição à atmosfera, porque não exala CO2. Então tem alguns impactos positivos, mas aqueles negativos são mais marcantes. A matéria-prima da energia nuclear são minerais radioativos. Então, nós temos riscos de acidentes radioativos em nossa atmosfera. Por exemplo, quando há uma explosão de uma usina nuclear, por exemplo, pode gerar radioatividade para o ar, contaminar o solo, contaminar as águas. Então, esses impactos negativos, eles podem ocorrer, já ocorreram alguns exemplos. O pior de todos foi em 1986, a explosão da usina nuclear lá na Ucrânia de Chernobyl. Chernobyl foi uma explosão, um superaquecimento da turbina que gerava energia, não era bomba atômica, era gerar energia, igual aqui. Só que houve um superaquecimento, houve uma explosão e essa radiação ela se exalou para a atmosfera, não só para essa região, mas parte do norte da Europa. A água contaminou, o solo foi contaminado. Então, hoje, a cidade onde foi implantada aquela usina nuclear, ela está isolada. É uma cidade fantasma. A radioatividade ela pode durar de 100 a 200 anos, depende da quantidade, para ela se deixar de ter algum risco para a saúde humana. Então, é uma
uma forma muito perigosa. Hoje, o uso de tecnologias mais eficientes, os riscos de explosões ou vazamentos são menores. Em 2011 ocorreu um vazamento radioativo no Japão, mas foi consequência de uma tsunami que explodiu lá no território japonês em 2011, né? Então, o grande perigo das usinas nucleares é um perigo de riscos ou acidentes radioativos, também a procedência, onde vamos armazenar os lixos, os resíduos que são produzidos na energia nuclear. Os Estados Unidos já tiveram a intenção de mandar para o espaço. Geralmente, muitos países eles embalam em locais mais seguros e jogam em fundos de oceano, que é um risco também. Quem sabe um dia possa ocorrer um vazamento no oceano, seria uma tragédia, né? Na letra B, a notícia remete à mineração. Cite alguns impactos gerais da atividade mineradora e um diretamente associado à notícia. Locais onde existem grandes jazidas, os impactos vão desde retiradas de florestas, contaminação das águas por resíduos, né? Então, muitas empresas elas não se ligam a retirar, por exemplo, o urânio, que é uma matéria-prima. O urânio é o principal mineral radioativo para essa produção de energia. Se você tem um país que tem leis severas, os impactos são menores. Porém, alguns países, as leis não são tão rígidas, severas para as empresas. Então, muitas vezes, elas desmatam, elas contaminam as águas, os solos. Isso aí é um problema sério, tá? Para retirada do mineral, o principal mineral radioativo hoje para a produção de energia nuclear é o urânio. Tem o tório, tem outros aí, mas o principal é o urânio. Beleza? O Brasil tem uma grande reserva de urânio aqui entre a Bahia e Goiás, tá bom? E nós temos 2 usinas nucleares aqui no Brasil. Fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no litoral sul do Rio de Janeiro. E tem a terceira em construção. Mas a produção nuclear, de produção de energia nuclear no Brasil é mínima. Ela corresponde a menos de 2% de toda forma de produção de energia aqui no Brasil. E as 2 usinas nucleares em operação no Brasil ficam no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Tem a Angra 1, Angra 2 e a Angra 3 vai entrar em operação. Não sei se já entrou efetivamente, eu tenho que até verificar isso aí. Beleza? Olha uma questão de Enem, né, que caiu sobre Revolução Industrial. Eu falo com vocês, tá, gente? O conteúdo do segundo ano para vocês, que vocês vão ver muito no terceiro, tá? Não se preocupe que ele vem com força no terceiro também, porque ele é muito importante para o Enem, tá? Desde a agropecuária, demografia, indústria, é a parte mais importante de geografia para o Enem para vocês, nesse conteúdo do segundo ano. Então aqui fala, ó, qual a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa, que foi na primeira, e as características das cidades industriais do início do século XIX? Ó, letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava surgimento de aglomerados urbanos marcados com péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Foi o que eu falei lá na primeira pergunta. O início da industrialização na Inglaterra foi assim, marcante, foi terrível para os trabalhadores. Não tinha assim, sindicatos, não tinha a jornada de trabalho era rigorosíssima. Mulheres, crianças, adultos, idosos trabalhavam nas indústrias sem leis que os protegessem, nem sem sindicatos. Isso aos poucos foram surgindo. Aí depois essa situação clamorosa ela foi melhorando, mas o início foi terrível, tá? Aqui que vocês poderiam cair nessa pegadinha aqui, ó, porque eu já falei para vocês que a urbanização na Europa foi
planejada, né? Mas quando você relaciona ela à primeira revolução industrial, não, cuidado com isso aqui, ó. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Muitos de vocês, inclusive eu, poderia marcar isso aqui, ó, a letra B, mas ela está falando aqui, ó, nesse período, ó, no início do século XIX, muito atento a isso. Se aqui tivesse no final do século XIX, essa aqui seria a resposta mais coerente para você responder, e não essa. Sabe o que diferenciou a resposta entre a B e a E aqui? Foi esse último termo utilizado aqui, ó, no início do século XIX. Por isso que a gente tem que ser muito atento, ler detalhadamente o enunciado para a gente não cair em pegadinha. Se tivesse aqui final do século XX, do XIX, desculpa, seria com certeza essa aqui, letra B, que eles, depois daquele momento de explosão demográfica, de explosão de indústrias chegando com força, né, vem um momento de reajuste, reajustar o espaço, melhorar a qualidade de vida, surgem os sindicatos para proteger os trabalhadores, racionaliza-se a produção, isso ocorre no final. Então essa palavrinha aqui, ó, por favor, marquem aqui, ó, assinalem essa palavra início, e só para você relacionar a essa resposta aqui, beleza? Muito atento a detalhes. É uma questão que não é fácil, é uma dificuldade média aqui, mas ele vai testar seu conhecimento aqui, ó. Olha o objetivo dele, ó. Se ele tivesse botado a partir de meados do século XIX, o final do século XIX, com certeza estaria mais correta essa letra B aí. Beleza? Bom dia, Lila. Então vamos lá, essa aqui lá na Unesp também em São Paulo. Mais um texto, né? Ai, não, tem muito texto, mas é assim mesmo. Ó, todo o processo de industrialização é necessariamente doloroso. Sim, porque a indústria, quando ela chega num lugar, ela cria impactos, né? Ela vai ocupar um espaço, ela começa a poluir, ela começa a gerar mais fluxos de circulação de pessoas, transportes. Então, isso aí gera muitas vezes um impacto negativo, que depois se torna positivo ou não, né? Vai depender. Então isso aqui fala da Grã-Bretanha. Ela ocorreu uma violência excepcional e nunca foi acompanhada por um sentimento de participação nacional no esforço comum. Fala que o Estado não apoiou a sociedade no início. O texto afirma que a Revolução Industrial representou mudanças radicais nas condições de vida dos operários e envolveu-os nos mundos duros do processo de produção. Sim, se você ler atentamente esse texto, consegue responder essa questão, sim. Por isso que aqui, ó, o principal é lógico, você tem que ter conhecimento sobre Revolução Industrial, mas se você ler esse texto atento, você vai responder e vai assinalar a questão A, com certeza, tá? Aqui já fala da terceira Revolução Industrial. O que a gente tá falando aqui? A partir da metade do século XX, chegando no início do século XXI. Então é uma época que vocês estão presenciando. Vocês chegam aí no início do século XXI. A maioria de vocês aí nasceu depois do ano de 2001, não foi? Então, se vocês notarem, vocês já estão pegando a quarta Revolução Industrial e atingindo a fase final da terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, que vem realizando nas últimas décadas do século XX, introduziu importantes alterações no sistema produtivo. Assinale a alternativa que não indica corretamente essas mudanças. Ó, ele quer a que está incorreta aqui, ó. Transmissão instantânea de informações? Lógico, as telecomunicações, com certeza, informática, com certeza, energia nuclear, avançando a todo vapor.
né? Aceleração do tempo, capacidade de deslocamento de carga, transporte mais eficiente, com certeza, vocês sabem, ó, ferroviário, aeroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo, surgimento de novos materiais e adoção de novas tecnologias, siderurgia não surgiu agora, ó, associe essa palavra a essa condição aqui, ó. A siderurgia surgiu na segunda revolução industrial, não na terceira. Aqui, ó, se tivesse o avanço das siderúrgicas com novas tecnologias, com certeza estaria certo. Agora, siderurgia, a Vale surgiu na terceira, aqui vamos botar a Vale, a Celor, no final do século XX, pelo contrário, lá no início do século XX. Então, a partir da segunda revolução industrial, ele está falando da terceira aqui, ó. Então dá para matar essa questão com esse erro aqui, ó. O erro está em surgimento. As siderúrgicas não vão surgir depois disso tudo aqui, ó, gente. Pelo amor de Deus, né? Aí dá para matar bonito. Beleza? Vamos lá para Paraíba, para a questão 8, ó. Aqui fala, entre os séculos 19 e 20, uma nova forma de organização do trabalho. Fordismo, Taylorismo. Ele está na segunda revolução industrial. Vamos ver o que ele fala aqui. Fez evoluir a tal ponto o sistema produtivo que se passou a considerar que a revolução industrial estava passando por uma etapa de renovação. Assinale a única alternativa errada, incorreta. Vamos ver por que essa aqui está incorreta? O sucesso do Fordismo terrorismo se deve a uma grande medida à gestão pactuada entre o processo produtivo entre os industriais e trabalhadores. Henry Ford havia observado que ela auferia lucros às indústrias dos países comunistas. Nossa Senhora! E adaptou para a realidade dos Estados Unidos. Nada a ver. Olha aqui, ó, a questão aqui, olha o erro onde é que está. Gestão pactuada no processo produtivo entre indústria e trabalhadores. Não. Aqui os trabalhadores eles eram forçados a jornadas de trabalhos mais intensas e também trabalhos repetitivos, grandes volumes de estoques. Então a letra D ela não condiz. Se vocês observarem as outras aqui, é porque não dá tempo a gente ver as outras que estão corretas. Mas vamos tirar aqui, ó, essa gestão pactuada no processo produtivo entre industriais e trabalhadores. Não. Aqui nós já tínhamos sindicatos, nós já tínhamos lutas em favor, né, de leis que protegiam os trabalhadores. Nós já estamos aqui na segunda revolução industrial. Então aqui não condiz, ó, assinala isso aqui que está errado, ó, pactuada entre os processos produtivos, industriais e trabalhadores. Ó, isso aqui vocês assinalam como incorreto. Vamos para o Rio Grande do Norte agora, tem uma discursiva aqui. Ó. Na década de 70, os tigres asiáticos. Estou bebendo água aqui, gente. Os tigres asiáticos vivenciaram um rápido e intenso processo de modernização econômica, que os tornou industrializados. Nós vamos falar de tigres asiáticos com mais intensidade agora no próximo capítulo. Um grupo de países do Sudeste Asiático que se industrializaram de forma rápida e ágil. Tá? Exemplo, Coreia do Sul, Singapura, um protetorado chinês chamado Hong Kong, uma província rebelde chinesa chamada Taiwan, depois eles avançaram para Vietnã. São países que eram subdesenvolvidos e são, né, emergentes, porém a sua indústria cresceu de forma rápida e ágil, por isso esse apelido, tigres asiáticos. Tigre é um animal rápido e ágil, e a industrialização desses países foram rápida e ágil, por isso esse apelido aí, tigres asiáticos. Mencione e explique duas características desse processo de industrialização.
uma característica é chamada de eles são chamados de plataformas de exportações. Eles produzem um produto e exportam. Por exemplo, a Coreia do Sul, ele exporta equipamentos da Samsung, da Hyundai, da Kia, para diversas regiões do mundo. Então, ele produz um produto, não é matéria-prima, eles não exportam matéria-prima, eles exportam produtos já elaborados, né, como automóveis, eletrônicos. Então, por isso que eles são chamados de plataformas de exportação. E outra coisa, exploração de mão de obra com baixo custo, barata. Ali tem uma oferta de mão de obra barata nesses países. Então, as empresas exploram isso. Duas características: modelos de plataforma de exportação, e exploração de matéria de mão de obra barata. Então, são duas características desse modelo aí, beleza? Vamos lá, avançando para a questão 10. Tem uma charge aqui, né? E aqui mostra. Vamos ver se aqui tem uma dica para vocês responderem o modelo Just in Time, né? Que é um toyotismo, foi criado no Japão. Ilustração representa algumas mudanças tecnológicas. Isso aqui já começa a mudar, sair do Fordismo e ir para o toyotismo, mas vocês poderiam cair nessa terrível pegadinha aqui, toyotismo China. O erro aqui, toyotismo é Japão, não é China. Então tira a marca China aqui errado, bota Japão, para vocês não caírem em pegadinha, tá? Vamos lá. Trouxeram repercussões econômicas e sociais importantes em espaço geográfico e para toda modo de vida em sociedade. A forma de organização industrial atual relacionada a um país e um modelo. Assinale a associação correta. Olha só, não está muito fácil, mas mudanças tecnológicas vocês poderiam botar na terceira revolução industrial. Japão, modelo Just in Time, relacionado ao toyotismo. É confuso isso aqui, Toyotismo, se tivesse aqui toyotismo, é a mesma coisa de Just in Time, tá? Só que ele quis confundir o aluno aqui, tá? Foi sacanagem, olha só. Toyotismo é um modelo, o Just in Time é um modelo empregado no toyotismo. Porém, ele não botou toyotismo aqui, botou o modelo do toyotismo. Isso aí, alguns iriam cair em tentação. E a China explodindo agora economicamente, muitos de vocês colocariam a China aqui, mas a resposta aqui é Japão, tá? Se fosse agora na quarta revolução industrial, um novo modelo, aí a China, candidatíssima à potência da quarta revolução industrial, tá? Muito, muito forte. Ela já passou o PIB por paridade dos Estados Unidos, ela já está quase se tornando a primeira potência econômica do mundo, falta pouco, tá? E ela não está se tornando potência econômica do mundo só produzindo siderurgia, aço, ferro, ela está produzindo tecnologia de ponta. O modelo 5G, ela está implantando antes que os Estados Unidos. Olha a briga que está entre os Estados Unidos e a China para o lançamento do modelo 5G, inovação máxima para os meios de comunicação agora, para todos nós. Então está uma guerra econômica entre China e Estados Unidos. Tá? Japão está ficando um pouco para trás aqui, mas aqui ele está falando no final da década do século XX, século XX, final do século XX, tá? Então, muito atento a essa pergunta. Não é fácil, muitos de vocês poderiam cair aqui, em tentação, né? Mas vamos lá. Vamos para Piauí agora. Com relação aos bens industriais ou automóveis ou eletrodomésticos, são classificados. Os automóveis e eletrodomésticos são produzidos para os consumidores. Então, eles são chamados bens de consumo duráveis.
consumo. A gente vai utilizar diretamente isso aqui. A fábrica produziu, mandou para revendedor, a gente vai lá e compra. Então, é um bem de consumo. Por que duráveis? Porque o tempo de utilização desses produtos é longo. Você usa automóvel aí 10, 15 anos, até mais. Um eletrodoméstico, dependendo também. Tem os bens de consumo não duráveis, por exemplo, alimentos, remédios. Tem um curto processo de utilização, tem validade mais curta, né, gente? Então, a letra C, bens de consumo. Essa aqui tá fácil, né? A 12, lá no Rio Grande do Sul, a indústria é a conjugação do trabalho e do capital para transformar a matéria-prima em bens de produção e consumo. Analise as proposições aqui, vamos ver qual que estão corretas. Apenas a 1 e 3 estão corretas. Vamos ver por que a 2 está errada. Vamos lá. A quarta economia do planeta, não é a França, é a Alemanha. Foi o terceiro país do mundo a se industrializar. Beleza, tá aí tudo. O que está aqui, ó. Hoje a França não é a quarta economia. E é uma questão difícil, né, para vocês. Sua arrancada industrial ocorreu no início do século XX, após a consolidação da burguesia no poder, com o resultado da Revolução Francesa de 1889. A Revolução Francesa foi em 1792 ou 89, não foi? Olha aqui, data a Revolução Francesa. E a quarta economia, essa aqui é mais difícil, a quarta economia do mundo é a Alemanha, tá, gente? Primeiro, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, Japão, quarta, Alemanha, quinta, França. 1789, é isso aí, é mais ou menos nesse período aí, Yasmin. Então aqui, ó, outro errinho aqui, ó. Pô, mas essa aqui é de maltratar, hein, gente? Pô, sacanagem. Eu acho dificílimo, um aluno, pô, qual é a quarta economia do mundo? Aí vem uma data aqui embaixo para sacanear vocês. Eu não gosto de questão assim, não. Mas tudo bem. Lá na Universidade de Caxias do Sul, essa aqui, Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Enem talvez não faria uma pergunta dessa aqui, não. Acredito que não. Bom, aqui tem 2 textos, né? Tá acabando meu tempo aqui. Já chegou aqui um time para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Vamos lá. Esses 2 textos aqui, ele fala aqui, leia o texto 1 e 2 sobre a figura e responda a questão. Ó, locomotiva a vapor, tal, estrada de ferro. De acordo com o texto 1, os conhecimentos obtidos, é correto afirmar que o trem tornou-se símbolo da era industrial no século XIX. Caracterizou-se, além do início do desenvolvimento da indústria de base, a redução do tempo, provocando uma sensação de encurtamento de distância devido à velocidade das locomotivas. Isso foi uma grande revolução, gente. Até então, o homem transportava mercadorias em lombos de animais, em pequenos meios de transporte. A locomotiva veio para substituir. Você imagina, no início ela veio bem arcaica, mas aos poucos, o que acontece? Ela vai enchendo de produtos pessoas e numa mesma viagem ela leva essa quantidade de pessoas e cargas. Então ela está relacionada a isso, né? Na transição da primeira para a segunda revolução industrial, tá? A letra A aqui. Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, a segunda revolução industrial, ocorrida nas últimas décadas do século XIX, foi caracterizada pelo desenvolvimento da eletricidade. Aí você tem que saber, surgiu a eletricidade na segunda revolução industrial. Olha a siderurgia aqui, gente. E da siderurgia não foi na terceira, foi na segunda. A expansão da industrialização para além do continente europeu. Isso, a indústria começa a sair da Europa, vai para os Estados Unidos, que se torna a maior potência do mundo, vai para Japão, chega depois, tardiamente, nos países subdesenvolvidos. Muito bem, essa resposta daria para responder aqui, ó. Siderurgia, segunda revolução industrial, e eletricidade também. Vamos lá para o Piauí de novo. Ó, caracterizam a revolução técnico-científica ou terceira revolução industrial.
Biotecnologia, eletrônica e informática, facílimo. Ó, petróleo foi na segunda, têxteis, mecânica, primeira para segunda, siderurgia, segunda, né, alimentícia, siderurgia, segunda, dava para responder, porque a gente vê, ó, revolução científica, ó, uso de tecnologia científica, biotecnologia, eletrônica, fácil essa, né? Essa aqui não daria para errar, muito fácil. Vamos lá, na 16ª, uma região industrial lança ao ar gases com dióxido de enxofre e nitrogênio. Está acabando meu tempo aqui, deixa eu só falar rapidinho aqui para vocês. Vamos lá. Isso aqui foi do Enem, tá, gente? Ó, chuva ácida é um problema ambiental que a gente vai ver isso aí depois. Eu acho que já até vimos, né? Pode ocorrer tanto na 1 quanto na 2. Vamos ver na 3. Precipitação na região rural. Pô, região rural não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutraliza o excesso de ácido? Não. Ela pode chegar lá assim, vinda das regiões industrializadas e afetar.